Fala galera do Me Salva, de volta às curiosidades aí. Então, nesta aula nós vamos falar um pouco sobre como funciona a TV 3D, que é uma coisa que já está bem difundida aí, mas eu acho que pouca gente sabe realmente como é que funciona essa tecnologia, certo? Para entender ela, primeiro a gente vai responder esta pergunta aqui, ó. Como é que nós enxergamos em 3D? Porque isso aí vai ser a base para a gente entender esta tecnologia aí, certo? Então olha só, aqui eu tenho dois olhos de uma pessoa e uma árvore lá na frente. Como é que eu enxergo essa árvore em 3D? Por que com esses meus dois olhos eu enxergo a árvore em 3D? Então olha o que acontece. Vamos pensar só nesse olho aqui, ó. Esse olho, ele tá vendo a árvore mais ou menos assim, nesse ângulo, e este outro está vendo a árvore mais ou menos neste ângulo aqui, né? Então percebe que esse meu olho aqui, ó, ele vai ver uma imagem da árvore um pouco mais desse lado aqui, né? Então vamos supor que se fosse uma pintura isso aqui, ó, ele veria um quadro mais ou menos assim, ó. Então esse olho enxerga esse quadro. Agora, esse outro olho vai enxergar um outro quadro aqui. Mas percebe uma coisa, ó, esses quadros eles são parecidos, mas eles não são exatamente iguais, justamente porque existe este ângulo aqui entre eles, ó, e vai ser esse ângulo que vai fazer com que a gente enxergue em 3D. Por quê? Agora, esse olho aqui está conectado no cérebro, é claro, né? Esse aqui também. Então, essa imagem que vem para esse olho e essa imagem que vem para esse olho vão se juntar aqui no nosso cérebro e aqui ele vai interpretar, o cérebro vai perceber que como existe esse ângulo, ele consegue calcular as distâncias entre a árvore. Se a gente enxerga só com um olho, portanto, a gente não tem a visão em 3D. A gente só vai conseguir enxergar em 3 dimensões realmente quando a gente olha com os dois olhos. A gente vai ter uma imagem defasada da outra e por causa desse ângulo que tem aqui no meio, a gente percebe então um ponto aqui e um ponto aqui, por exemplo, a gente percebe que existe uma certa distância destes dois pontos para esse aqui em comum das imagens, certo? Então é mais ou menos assim. A conclusão que a gente chega então nessa parte é o seguinte, né? Que é necessário então sempre duas imagens, isso aqui é o mais importante, duas imagens, para que a gente consiga enxergar em 3D. Então, a gente precisa uma imagem chegando no teu olho direito e uma imagem chegando no teu olho esquerdo. É justamente o espaçamento entre os teus olhos, essa distância aqui, que vai fazer com que seja possível que a gente enxergue em 3D, certo? Beleza, mas o que isso aí tem a ver com a TV em 3D? Vamos falar sobre algumas das tecnologias, então. Toda TV 3D vai estar baseado nesse fenômeno que eu falei, da gente conseguir enxergar em 3D só com os dois olhos. Agora, o que acontece? A TV em 3D, a gente tem que ter uma maneira de gerar duas imagens em uma tela só e que cada olho fique com uma só dessas imagens, né? Então, olha só, o que acontece? Sempre na TV em 3D, a gente vai ter duas câmeras que vão filmar e elas vão estar filmando numa distância mais ou menos parecida com a do nosso olho. Então, na hora que eu for reproduzir numa tela lá, vamos pensar, por exemplo, então, esse caso do óculos azul-vermelho, que é um óculos bem comum aí, tu já deve ter visto aí, né, nos filmes em 3D, é um óculos um pouco mais barato. Então, assim, ó, o que vai acontecer? Aqui a gente tem a nossa tela e aqui os óculos. Eu vou estar nessa minha tela enviando para os olhos aqui sempre duas imagens. Uma imagem vai estar com os seus tons mais voltados para o vermelho e outra imagem vai ter os tons mais voltados para o azul. E o que vai acontecer então? Quando essas duas imagens aqui, ó, que estão passando juntas na TV, chegarem nos meus óculos, olha só, eu vou ter aqui, né, essas imagens azul e vermelha chegando nos meus olhos. Mas aí, quando ela passa pelos óculos, essas cores das lentes servem como um filtro. Então, o azul vai deixar passar as tonalidades de vermelho e o vermelho vai deixar passar as outras tonalidades mais de azul. Portanto, o que acontece aqui, ó? Eu tenho duas imagens. Uma imagem, ó, indo para cada olho da pessoa, portanto, eu tenho exatamente a mesma coisa que eu tinha aqui, ó.
duas imagens diferentes, uma indo para cada olho, e assim o cérebro interpreta essa imagem como sendo, portanto, em 3D, certo? Legal! Então, agora que a gente entendeu isso, é fácil entender as outras tecnologias. Então, elas vão ser sempre com esse princípio. Duas imagens na tela, só que uma imagem tem que ir para cada olho, certo? Então, essa aqui, ó, o óculos ativo, por exemplo, é uma tecnologia que é um pouco mais cara. Por que a gente chama de ativo? Porque ele tem que estar conectado lá na nossa TV e ele precisa também de uma bateria para funcionar, certo? O óculos ativo vai funcionar da seguinte maneira, ó. A minha TV, ela vai estar mandando sempre as duas imagens ao mesmo tempo, certo? Só que o que acontece? Como eu tenho essa bateria aqui, ó, eu vou ter um fechamento e uma abertura de cada lente, uma depois da outra. Então eu vou fazer assim, ó, fecho esse, abro esse, 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 de modo que, e isso acontece tão rápido que tu não percebe, né? Então, cada uma dessas imagens vai vir uma imagem para esse olho e uma imagem para esse olho. Essas duas imagens vão estar se alternando na tela, vai uma depois da outra, e a mesma coisa acontece com os óculos, vai abrir um depois o outro aqui. Portanto, entra uma imagem aqui, entra outra aqui, entra uma aqui, entra outra aqui. E aí a gente interpreta aquilo lá como sendo 3D, então. Mais uma, então, ó, os óculos polarizados. Esse é bem comum no cinema. O que acontece? A gente sabe que a luz, né, ela viaja em linha reta, mas ela se propaga em todas as direções. A gente pode polarizar essa luz e fazer ela se propagar só na horizontal, assim, por exemplo, ou só na vertical. E aí é esse o princípio desse óculos. A gente vai ter aqui luz se propagando tanto polarizada horizontalmente quanto verticalmente. Não sei muito bem como é que eu vou desenhar isso aqui, mas imagina então que essa é uma flechinha deitada e essa aqui é uma flechinha em pé, assim, ó. E daí eu vou ter as duas imagens aqui, uma sendo enviada pelas flechinhas deitadas e outra sendo enviada pela flechinha em pé. Quando a gente passa então pelos óculos, essas duas imagens aqui, ó, esse meu óculos que está com o filtro para polarização horizontal vai deixar passar estas imagens aqui, ó, que estão polarizadas assim, e essas que estão deitadas vão passar por esse olho. Então, chegando uma imagem em cada olho, o meu cérebro pode novamente interpretar isso como sendo em 3D. E por fim, a gente tem uma outra tecnologia que é sem óculos. Putz, e agora como é que eu vou fazer para filtrar essas imagens que nem eu estava fazendo antes? Na verdade é o seguinte, ó, a gente faz assim, vamos pegar e botar uma barreira assim, ó, na frente dessa minha tela. E é justamente uma barreira que existe. E aí, o que acontece? Bom, daí a gente manda uma imagem para cá, que vai chegar nesse olho, e outra imagem para cá, que vai chegar nesse olho. E assim funciona, porque daí eu tenho essa minha barreira impede que esse meu olho veja as imagens que vêm para cá, e ela impede que esse meu olho veja as imagens que estão indo para lá. E assim eu tenho uma imagem em cada olho e, novamente, eu tenho o efeito 3D lá. Qual é o grande problema dessa tecnologia? É que, olha, a pessoa tem que estar sempre num lugar certo para conseguir enxergar, né? Então tu não pode usar, por exemplo, num cinema muito grande, porque teria pontos do cinema em que isso aqui não ia funcionar. Tem que ser uma coisa bem direcionada, bem num ponto fixo em que a pessoa esteja para conseguir enxergar em 3D dessa maneira. Certo? Espero que tenha entendido um pouquinho como é que funciona a TV em 3D. Então, como sempre, sugestões de curiosidade sempre muito bem-vindas. Era isso aí, galera. Um grande abraço.